mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 133 vitórias, 2 empates, uma derrota até agora. Tá chegando no final a série. Logo, logo voltam as piadinhas das 100 derrotas, talvez dos 100 empates também. Mas seguimos aqui tentando chegar pelo menos perto dos 2.300. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso já sabem, deixa aquele like no vídeo, aquele joinha que é bem importante. E considere também se inscrever no canal. Vamos lá. 50 pontos para cima e para baixo. Sim. Quem que vem pela frente hoje? Fabiano Caruana tá jogando Blitz, olha. A gente espera aqui. É bem raro ver ele jogar Blitz. Próxima vez tentar lançar um desafio, né? Abrindo a série Blitz. Vamos lá. Peão Rei contra um americano. Vou fazer cavalo F3. Vamos abrir a siciliana. Tenho aberto a siciliana aqui com D4 e cavalo por D4, que é a linha principal. Isso, ainda mais contra D6, né? Cavalo C3, ele vai jogar a defesa Najdorf. Não, jogou a defesa, a variante Scheveningen. Essa é uma das piores pronúncias possíveis para essa cidade. É uma variante que é uma cidade, na verdade. É uma cidade na Holanda, é isso? Deixa eu procurar, porque tem uma história que eles me contaram uma vez lá. Scheveningen. Bairro na Holanda, tá escrito. Bairro na cidade de Haia, na Holanda. Uma praia, parece que é. Um moderno resort de verão. Enfim. Scheveningen aqui com E6 são posições que colocam os peões assim. Então, quando ele joga Najdorf, eu posso jogar, por exemplo, bispo E3. Aí ele pode fazer E5, que é a reação principal, mais comum, tem mais a ver com a Najdorf. Ou E6, que a gente chama de formação Scheveningen, né? Quando fica esses dois peões aqui. Tem uma história, eles me contaram quando eu fui pra lá, jogando os torneios na Holanda, que a pronúncia é tão, assim, a pronúncia certa é tão difícil dessa cidade que, acho que na época da guerra, eles perguntavam para as pessoas pronunciar essa cidade para ver se ela estava enganando de onde que ela era, né? Se ela estava fingindo ser de outro país. Tem uma história assim, com esse nome, é Scheveningen. Se algum holandês estiver vendo esse vídeo aí, puder explicar a pronúncia, ia ser legal. Essa ordem ela é jogada muito pouco hoje em dia. Por quê? Bom, primeiro que eu tenho as opções normais, né? Posso jogar bispo E2, posso fazer bispo E3, F3, dama D2, formação de ataque inglês, que a gente chama, que costuma encaixar melhor na Najdorf. Mas quando ele joga E6, ele me permite um lance muito agressivo aqui, que é o que eu vou jogar. É um lance muito bom, que é G4, que é o famoso ataque Keres. Casa do Paul Keres, um dos grandes é, cam- campeões sem coroa. É assim que fala? Tem um branco agora. Um dos grandes campeões sem coroa. Um dos melhores jogadores da história, se não o melhor, dá para argumentar. Não foi campeão mundial. Paul Keres, um jogador incrível e eu nem sei se ele jogava muito G4, mas leva o nome dele Ataque Keres. Vou jogar um pouco mais rápido aqui. É bom a gente não brincar muito, né? Com 2.200. Depois eu explico melhor a questão da abertura aqui do Ataque Keres. Mas resumindo, eu não consigo ter tanta facilidade para jogar G4 geralmente. Então quando eu consigo encaixar o G4 rápido assim, é meio problemático para ele. Cavalo C6, E3. Se ele tomar e E5, eu tenho um cheque intermediário. O D7? É, essa posição. B3, B5, cavalo B. Tô perdendo peão aí, né? Não, isso aqui é teoria básica, peraí. Não, torre G1 aqui é o lance. Torre G1, claro. Vou jogar G5. Ele tem que saber muito certinho. Ah, ele conhece a linha. Eu ia falar isso. Ele tem que conhecer o D5. Toma, né? Ou era bispo B5? Não, tá certo. É. Não, bispo B5 era lance. B5. Essa linha dá pra jogar também, mas bispo B5, bispo D7, toma, toma. Não, toma de cavalo e bispo B3. Aí eu confundi a linha. Essa aqui dá pra jogar também, mas o preto tá uma posição aceitável. Ele tem que tomar. Ou não, tá certo aqui, tá certo. ED bispo E3, né? E se dama D5, bispo E3 também.
Aqui é um pouco de vantagem branca, né? Tá certo. Mas ele tá. Eu vou explicar com mais detalhe na análise, tá? Não vou brincar muito com o tempo aqui. Já tô quase 3 minutos atrás no relógio. É uma D5, se não me engano, é o lance. É a melhor resposta aqui pra ele. E aí, bispo E3. Ele pode jogar o final, eu troco, mas é um final desagradável pra ele. Meu bispo tá muito ativo aqui. Acho que é pequena vantagem, não é nada grave também. Ele vai jogar bispo D7, bispo C6. Eu estudava muito essas posições, né? Eu sempre comento com vocês, né, que muito tempo atrás, quando eu comecei a preparar mais abertura, né, eu gastava assim um tempo exagerado, principalmente porque eu jogava muito mais peão-rei, né, E4. E as posições de peão-rei, eu tinha bispo G2 aqui, eu tô muito lento hoje, né? Bispo G2 aqui. Ele não pode tomar, né? Porque eu tomo em C6 e ganho. Não, era esse lance, dama E5, bispo P3, assim que é a teoria. Tem um dama H2 aqui, né? Ah, pode ser que transponha aqui, mas ele pode ter E5 agora, né? É bispo G2. Check. É bispo G2 o lance. Enfim, eu gastava muito tempo preparando muito as linhas assim, muito a fundo. Muito, né? E as posições de peão rei eu jogava de maneira bem agressiva. Não que nunca foi meu estilo jogar muito agressivo, mas eu entendia que, bom, se eu gosto de preparar as aberturas, de ver bastante as variantes com o computador, eu tenho que jogar posições mais agressivas, porque é onde eu vou conseguir desequilibrar mais. Né? Se eu tô jogando muito agressivo com base no computador, eu vou botar muita pressão nos meus adversários, né? Bom, vou jogar bispo G2 agora atacando a dama dele. Tem que cuidar com esse cavalo aqui. Imagino que seja dama A5, cheque, e aí C3. O peão tá caindo H4, mas tá caindo aqui também. Já tá ficando meio delicada a posição pra ele. E essa posição eu joguei bastante brancas, essas linhas com G4. Algumas coisas eu já. Acho que eu já confundi um pouco da abertura, né? O que é bem normal. Eu tô falando de quase 20 anos atrás, né? 2005, 2006. Comecei a preparar mais sério as aberturas de brancas. Pouco menos de 20 anos. É uma D7 ele joga. Acho que eu vou trocar em C6. Tem outros candidatos aqui. Eu posso jogar um lance mais calmo do tipo H5 para não perder o peão. Parece um pouco lento. Posso trocar. E trocar as damas não tá parecendo tão convincente para mim, não. Eu vou. Eu não tô achando tão chato assim pra ele esse final. Manter esse aqui parece pouco agressivo também. Falo B5. É bobagem, né? D5, troca-troca. Cavalo D4. Dama D4, troca-troca. É bobagem também. Toma em G7 no final. Solução concreta aqui. Né? Porque esse lance quebra a estrutura dele, mas por outro lado abre a coluna. Ele ganha uma casa aqui a mais que ele não tem no momento. Ajuda um pouco no desenvolvimento esse lance pra ele. Se eu fizer H5, eu não confio nesse lance. Às vezes eu posso tomar, né? Pode ser uma versão um pouco melhorada pra mim. Talvez, né? Se ele tomar direto, aí eu tomo de dama, talvez. Não, tomo de bispo. F6, eu troco os bispos. É um pouco melhor pra mim. É, eu não gostei desse H5. Ó. Vai dizer, pô, mas se você não gosta, por que você jogou o lance, né? Às vezes você não tá conseguindo calcular outra coisa que te convença, né? Então você acaba jogando um lance e seu cálculo diz que tá beleza, mas sua intuição não confia muito, né? Porque tem um bastante desenvolvimento. Eu não sinto que eu deveria perder um tempo defendendo esse peão. Né? Por outro lado, fixar essa estrutura assim me traz coisas boas a longo prazo. Em alguns finais, né? E5, acho que eu tenho um cavalo F5. Mas acho que ele deve tomar aqui. Quando ele toma, ele não danifica a estrutura dele, mas meu bispo fica muito bem nessa diagonal, né? Ele tem dificuldades para desenvolver esse bispo no futuro. 6. E aqui C3 aí é demais, né? Ele vai tomar de B. Tomar D1 perde, né? Porque eu jogo torre por D1. Eu vou jogar C3 agora. Tá o bispo dele. Dama 4 é uma ideia aqui. Toca no peão, traz torre D1. Né? E se ele trocar, eu posso até tomar de rei.
e acomodar meu rei em C2 aqui. Aí eu tô começando a gostar. Ele tem dificuldades aqui, eu posso... Tem até um bispo C5 pra ele não rocar. Rocou. Acho que eu vou jogar o final agora. Vou trocar, agora parece agradável, porque o bispo dele vai ficar estranho aqui em D7. E agora eu roco grande. Eu falo pra vocês que o rei muitas vezes fica melhor no centro, mas aqui eu quero defender o peão de B2. Se eu jogar a torre D1, tá bom também. Mas eu vou ter que cuidar com esse peão. Então o rei não tá longe do centro aqui em C1. Lembrar que o rei, quando eu roco pequeno, ele fica mais longe do centro, né? O roque grande ele não fica tão longe. Ou a um lance do centro, né? A casa é muito boa. Então aqui tá incômodo pra ele, eu acho. Tá incômodo. E essa é uma coisa muito importante, tá? Quando você joga de maneira agressiva uma abertura, por exemplo, que nem eu joguei aqui o G4, não quer dizer que você quer necessariamente dar mate no seu adversário, não importa o que aconteça. Não, muitas vezes você vai transformar essa sua vantagem, essa sua iniciativa, numa vantagem posicional e tá tudo certo. Eu tenho um golpe aqui, tinha visto, agora que eu percebi. É muito comum isso, eu tô jogando com uma iniciativa, se você pensar, não, eu não posso trocar as damas, eu quero atacar ele de qualquer jeito, você vai deixar passar muita oportunidade. Boa, você tem que sempre abrir sua mente para opções. Então, quando você está atacando, muitas vezes você deixa de atacar e começa a explorar um final melhor, porque seu adversário fez uma concessão estratégica. Aquela frase para dar um sono em vocês, uma concessão estratégica. Fala, ó, eu não quero que você me ataque. Eu não quero que você me ataque, eu vou deixar você quebrando a estrutura. Foi mais ou menos o que ele fez aqui, talvez meio inconsciente, né? E aí eu falo, beleza, eu não quero atacar mais, agora eu vou pegar vantagem no final. Por isso que uma das coisas mais difíceis no xadrez e que traz mais resultado é você ser um jogador completo. E jogadores no altíssimo nível, todos são muito completos. É difícil ver um jogador com falhas muito graves assim. É um jogador top 5 do mundo, top 10. O cara tem que saber jogar os finais, o cara tem que ser bom em aberturas, o cara tem que calcular bem. É claro que ele vai ter áreas de preferência no jogo dele, isso é outra história. Mas o cara nunca vai falar, não, não, eu não jogo final bom, então não vou jogar esse final melhor, né? Eu tenho um torre por D7 aqui. Fiz por C6. Atacar a torre, atacar a torre. Eu ganho um peão e, muito importante, né? Além de eu ganhar um peão, eu crio uma maioria de peões destruidor aqui, né? C6 atacar aqui, ele não tem lance aqui, ele tem que defender uma das torres. E agora o final tá bem ganho pra mim, porque eu tenho um caminho muito fácil pra avançar meus peões e a maioria dele tá difícil pra caramba de avançar. Troco aqui, claro. Posso fazer torre D1, o final é muito tranquilo se ele trocar as torres. Se ele não trocar, eu jogo rei C2, para meus peões aqui com um pouco de calma. Vai acabar dando ruim aqui pra ele, né? 3 contra 1 é muito difícil, que eu sempre vou conseguir fazer peão passado, né? Faço 2 passados, provavelmente. E aqui, sem querer, eu consegui um bloqueio, uma limitação muito boa na estrutura dele, que é o que eu falei lá atrás, ó. Quando eu fixo os peões dele aqui, ele fica mais restringido. Além de eu ter um peão, mas eu teria melhor de qualquer jeito aqui, mesmo sem essa estrutura. Mas com a estrutura correta desse jeito, ele tem muitos problemas aqui pra avançar. F5 eu troco, ele tá fixado aqui, E5 não vai a lugar nenhum. Aqui acho que eu vou passar minha torre pra A6. Ameaço o peão. E eu vou ceder a coluna pra ele, mas ele não tem nenhuma ameaça aqui na coluna, né? Aqui acho que nem tem como defender. Podia ter feito até antes de rei C2, mas rei C2 é um lance tão agradável aqui. Talvez poderia ter evitado torre D6, mas abandonou já. É muito triste o final. Entendo o abandono do cara. Um pouco prematuro. É uma partida de 10 minutos. Mas é muito simples meu plano, né? Ele sentiu bem aqui, porque eu vou jogar a torre A6, eu vou ganhar o peão e vou coroar. Ele não tá nem começando a avançar os peões aqui. Muito lento aqui pra ele. Legal a partida. Né, eu gosto muito quando a partida ela é bem conectada com a abertura, assim, desse jeito. Mostra que, a partir de um certo nível, quando você começa a estudar bastante abertura, você começa a perceber a coisa muito legal de você já entender o meio jogo, o final, e já fazer a transição para um final bom. Porque você fez uma preparação muito boa, botou pressão no seu adversário, ele foi meio que obrigado a fazer alguma concessão, de repente dar um final melhor, foi o que aconteceu aqui. E às vezes você ganha a partida de maneira muito linear, assim, muito direta. Né? E aí você começa a entender isso, a conexão da abertura com as outras áreas do jogo. Né? Porque hoje em dia, como a gente tem muito cursos de abertura, vídeos de abertura, inclusive tem os meus cursos de abertura,
podem encontrar aqui na descrição de todos os vídeos. Mas é claro que quando você está começando, você pode até aprender aquela abertura, que é o que eu falo bastante nos cursos, né? Te dá um direcionamento, mas não vai fazer você subir de nível. Não, você pode subir o seu rating, com certeza, você pode ter melhores resultados, situar melhor. Mas aí, o momento que você realmente evolui é quando você entende essa transição da abertura para o meio jogo para o final. Por isso que é muito interessante você evoluir todas as suas áreas do jogo de maneira mais ou menos linear, né? E a gente, hoje em dia, se faz muito pouco isso, né? Porque o estudo de meio jogo, de estratégia, é um estudo mais difícil, não tem jeito, é um estudo mais maçante. Quem consegue estudar, beleza, tá na vantagem contra a maioria dos jogadores. Você vai conseguir ter uma visão melhor das posições, avaliar melhor as posições a qualquer momento, né? E a abertura é um pouco mais fácil de estudar porque tem muito curso pronto, vídeo pronto, né? Tem umas receitinhas de bolo para você fazer os primeiros lances. E, bom, vamos ver a partir daí eu vou explicando melhor isso. Olha, eu acho tá rolando a precisão. Não estou vendo aqui, já saiu a precisão. Vou colocar na tela para vocês. Não estou vendo. Tô olhando aqui para a câmera. Bom, o começo foi tudo muito teórico, né? Então tá certo. Não sei se eu confundi algum lance na abertura. Mas depois. Eu acho que foi bem boa a precisão. Não acho que eu fui tão preciso ali. O H5 também, mas acho que foi uns 93, 94. 95,6, ó. Então é isso. Isso eu lá no grupo do WhatsApp, que tem um grupo no WhatsApp só para os alunos dos meus cursos. São mais de 1.800 alunos os cursos, né? E o grupo de WhatsApp tá com mais de 350 pessoas já. Algo por aí. E o pessoal manda muito isso, né? Que eles mandam. Não é toda hora, óbvio, né? Vou conseguir transformar um jogador, vamos dizer, de 1.000 de rating para fazer jogos de precisão 90, 95 toda vez. Isso é impossível. Eu não sou mágico e ninguém é para fazer isso. Mas de vez em quando o jogador consegue encaixar certinho uma siciliana que eu ensinei no curso, né? No curso de siciliana, por exemplo, colocam lá, pô, fiz precisão de 93, nunca fiz isso na minha vida, né? Porque você fez os lances corretos que você estudou e de repente já te encaminhou para uma posição fácil de jogar, com vantagem ou com os golpes que você já tinha estudado, né? Então acontece isso, quando você vai bem direcionado da abertura, você faz precisões altas às vezes assim. Mas não se enganem, tá? Se você não trabalhar as outras áreas do jogo, isso vai acontecer com pouca frequência. Aí você vai falar, pô, mas pelo que ele tá falando, eu vou só estudar muito, muito, muito abertura e vou saber tudo. Não dá, não tem como. Mesmo porque nos níveis de 1.000, 1.200, até por aí, os jogadores entram muito pouco nas variantes estudadas, né? É muito comum o seu adversário fazer um lance da cabeça. Um lance 3, 4, 5. E aí acabou. Esquece a abertura. Tem um direcionamento legal, mas você vai ter que pensar com a sua cabeça, né? Por isso que essa tentação, né, de às vezes fazer a partida toda estudadinha assim, ensaiada, é legal, mas ela vai acontecer com muito pouca frequência. A realidade é essa. Para você evoluir, não adianta. Você tem que fazer o estudo mais profundo e por isso que o xadrez é tão desafiador, né? Não existe uma fórmula simples. É o segredo que a gente vai contar para vocês aqui, como é que você vai evoluir tantos pontos. Isso aí não existe. É um trabalho que você faz gradual e algumas atitudes que você toma vai direcionando para o caminho certo, né? Mas o melhor, a evolução mais importante é você melhorar sua compreensão do jogo, que é a parte mais desafiadora mesmo, mais difícil. Bom, 95,6, um lance brilhante. Foi brilhante? Ah, torre pro D7. Fácil o lance, né? Mas torre pro D7, com certeza foi o brilhante, que eu sacrifico a torre ali pelo bispo dele. Uma chance perdida e uma imprecisão da minha parte. O cara fez 86,4. Engraçado que até o cara perdeu meio rápido, a partida meio fácil, precisão alta, porque ele jogou um pouco de teoria, talvez, né? Não sei. Ele não jogou mal também depois, né? É que ele levou o golpe, talvez. Tinha que ter tirado o bispo, né? Mas já tava chata a posição dele. Já é vantagem branca, com certeza. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Então é 4C5, cavalo F3, D6. Temos a variante Scheveningen, da siciliana. E6. Então, quando joga A6, que é a Najdorf, que é a mais jogada, é considerada, eu falo para vocês bastante, uma das duas melhores sicilianas, junto com a Sveshnikov. Se a gente pensar em qualidade de resultados, né? Em estatística, pelo menos, a Sveshnikov é essa aqui, né? É que eu tô jogando de pretas.
É E5 aqui direto, né? Então, essa e essa aqui. Elas são das sicilianas mais confiáveis de todas, só que elas são muito extensas, muito teóricas e não são fáceis de jogar. Seria legal um curso de Najdorf um dia, né? Quem sabe um dia eu faria. Mas a Najdorf realmente ela é muito boa. E uma coisa que tem que mudar um pouco é essa percepção, né? Que essas sicilianas são todas loucura completa, muito ataque, muito difícil de jogar, né? Depende de que nível você tá falando, né? Tem muitas partidas super posicionais na Najdorf também. Não vou dizer que é fácil jogar Najdorf. Seria mentira. Mas ela nem sempre traz posições de ataque, né? A Scheveningen já é mais provocativa, porque ela permite o G4. Então, quando jogar 6 aqui, eu tenho dificuldade para jogar G4, né? Tá controlado esse lance. Tanto que eu jogo F3, por exemplo. O bispo E3 é uma das linhas, né? Para jogar F3. Existe até um lance da moda torre G1 para encaixar o G4, porque o G4 é um lance que incomoda muito as pretas, né? De forma bem resumida. Quero jogar G5 e expulsar o cavalo. Simples assim. Então, se a gente resumir, o E6 é um lance que eu não vou dizer que é errado, né? Porque para abertura sempre tem espaço. Mas assim, é um lance que já permite um G4 que me facilita muito a vida. Eu joguei muito de pretas E6 já. Né? Porque eu, em 2007, 2008 eu jogava muito. Porque nem todo mundo jogava G4. Quando não jogavam G4, esse lance me dá mais flexibilidade. De jogar sem A6, enfim. Aí é um outro mundo de explicações. Inclusive, um vídeo que eu tenho aqui, que tem muita visualização, é como jogar siciliana, né? Que é um vídeo bem genérico, vídeo de acho que de uma meia hora. Eu jogo uma partida, não lembro se começa com E6, talvez comece com E6. O adversário joga com bispo E2, roque, bispo E3, né? Mas essa é a estrutura certeza, não lembro se comecei com A6 ou com E6. A estrutura eu adorava e torcia para o adversário não jogar o G4, que é o lance mais chato aqui. Mas hoje em dia, quase todo mundo que já tem um estudo legal de abertura sabe que vai jogar G4, porque em outras aberturas, em outras variantes da siciliana, é um esforço muito grande para encaixar o G4, né? Ele jogou H6, eu joguei H4, que é o lance teórico, cavalo C6, torre G1, D5. Agora eu tô na dúvida mesmo qual que é o lance. Não, ED tá certo, bispo B5 não dá nada. Não tá certo, eu joguei certo. ED5, tem a variante com B5. Eu gosto do D5 da postura, porque senão, meu próximo lance é G5. Já tá difícil pro preto aqui. Difícil mesmo. Inclusive tem um H5 teórico aqui, né? E o lance teórico é um lance difícil pra caramba aqui, H5. Você pensou em H5 aqui? É um lance muito difícil. H5 é o lance. Se eu fizer um lance natural tipo A6, tá quase perdendo já o branco. G5, G6, né? Olha só a posição de ataque, tá no lance 8. H5 é o lance aqui. E G5, acho que vem cavalo G4, né? E aí eu tenho que tomar aqui. Tome bispo G5, né? Em teoria. E aí cavalo F6. E aí tem lance já. Pelo menos o preto tem estrutura melhor aqui, né? Tem um torre G3 que é legal aqui, tem um dama D2 mais genérico, tem uma troca em C6 interessante. Isso aqui é muito concreto. Acho que torre G3 é um lance do computador. Este é um lance super esquisito. Mas enfim, ele jogou D5, é um lance que eu gosto, para reagir no centro. Eu tomei, ele tomou. Eu tomei e aqui ele tomou de dama. Tomar de peão era possível. Essa linha eu já estudei bastante também. Bispo E3 aqui joga, né? Sacrifica em H4. Ele tomou de dama e bispo G2 era melhor aqui. Aqui eu viajei. P3 é um lance impreciso. Com certeza. Aqui é melhor. Porque ele não pode tomar, né? Que eu tô ganhando a dama. Aí é cheque e aí bispo E3. Essa é a teoria. Tem um dama H2 uma hora aqui, tocando na torre, tocando no peão. Eu joguei bispo E3. Do jeito razoável, bispo E3. Não é o melhor, mas é razoável. Bispo D7 acho que era melhor aqui. Reforçar a defesa. D7, bispo G2. Dama D7 e aqui já fui criticado. H5 ele fala que é ruim. Deixa eu ver o que ele sugere aqui. É, lances mais lentos. Ele não quer defender o peão mesmo. Não acho que é tão ruim esse lance também. Trocar o que eu queria fazer, né? Só que eu não tava achando um lance bom pra seguir. Dama D4 é um lance que eu não sonhei. Se tomar, eu não posso jogar intermediário porque ele volta a dama, né? Essa posição aqui, pelo jeito, tá chata pra ele. Eu toco aqui, toco aqui. Chato aqui pra ele. Dama D4 eu não pensei. Eu queria trocar em C6, né? Eu gostei do H5.
Não acho que é um problema sério. A vantagem cai um pouco, mas segue sendo chato pra ele aqui. Ele falar que dama C7, um assim, é meio bispo C5, meio estranho também. Tá bom H5. No final ajudou bastante o H5, né? Ele jogou bispo F6. Aí, vou tirar aqui os lances do engine. Eu troquei em C6, ele trocou. C3, ele manda trocar. Pode ser, faz sentido trocar. Pra piorar o bispo dele um pouco, né? C3 tá ótimo. Não tem um problema esse lance. Não tem um problema. Exagerado sempre aqui nos imprecisos. Fez o rock, troquei as damas. E aí, rock grande, ele já tem problemas graves aqui, né? Bem graves. Eu nem vi que eu tinha o golpe, tá? Mas assim, se ele jogar torre AD8, eu posso tomar o peão em A7. Eu fico de novo um 3 contra 1, chato pra caramba, né? E aqui ele não tem lance mais. Bispo E8, bispo C5 eu ganho. Ah, ele não tem lance, ele tá perdido já. Já tá perdido depois de rocão. Então você vê assim, no xadrez, você não precisa necessariamente saber a avaliação a cada lance. Se você se comprometer a fazer o melhor lance sempre, é muito difícil, claro. Mas assim, se você focar em só fazer o lance que você acha que é o melhor, tá bom, eu não preciso saber que eu tô ganho aqui. Se tiver ganho, eu vou perceber no próximo lance, né? Mas rockão é um lance muito agradável de fazer, né? O rei fica perfeito aqui em C1, como eu falei, ele tá próximo do centro. E é muita ameaça aqui já, né? Ele jogou esse, e aí tô aí pro D7, brilhante. Um lance bem simples, né? Eu tomo em C6, é um golpezinho muito temático aqui. Torre D8, eu troco e torre D1. E esse final é muito fácil de trocar. É porque além de eu estar avançando aqui, é o pesadelo aqui, porque eu tô bloqueando a ala do rei também. Ele não consegue avançar a maioria dele. Por exemplo, se ele faça bispo E7, rei E2, vai. Sem pressa. Se ele fizer E5, eu posso bloquear ele aqui. Rei D3, rei E4, F3. Ele não consegue andar direito com os peões, né? Essa tá caindo em A7, tá? E se ele jogar F5, eu troco. E ele tem dificuldade pra jogar G6 ainda, porque tá fixado aqui. Ele consegue jogar rei F7, G6, tudo bem. Mas assim, vai dar muito trabalho pra ele começar a avançar e eu já vou estar ganhando aqui com meus peões rápido, né? Minha partida foi bem curta aqui. Ele jogou torre C7, torre D6 direto aqui. Joguei rei C2, torre D6 e aqui ele abandonou por causa da minha ameaça simples de torre A6. Eu poderia começar a avançar os peões, só que eu preferi coletar mais um peão primeiro, que eu acho que não tem defesa. E aí, quando eu ganho esse peão, aí acabou, não tem jeito, né? Dois peões a mais, só que três andando aqui. Vai ser uma vitória muito simples. Então, legal, mais um mini dilemas de abertura aqui. Eu tô usando o repertório que eu jogava em 2006, 2007, por aí de brancas, né? Que é jogar E4 pra frente, assim, e tentar explorar as sicilianas da melhor forma. E por enquanto, estamos achando adversários legais aqui, que você vê que eles jogam muito na raça, né? De maneira geral, a gente está enfrentando poucos adversários muito teóricos. E é legal que você consegue daí encaixar a sua ideia e mostrar como a preparação boa, a partir de um certo nível, ela é muito forte, né? Como dificulta para o adversário. Ele não consegue nem sair da abertura, né? Mesmo que eu confundi um lance ou outro antes, ficou chato para ele e já entrou no final perdido imediato, né? E adversários bons, estamos jogando aqui 2.200, né? Beleza, se você gostou desse vídeo, não esquece de interagir aqui nos comentários, deixar aquele joinha. Chegamos a 234 vitórias e finalmente 2.250. 2253 é o rate atual e seguimos então para tentar buscar 2.300. Estou gostando bastante aqui das partidas, dessas últimas. Tá dando para pegar uns adversários legais, encaixar um pouco de repertório também, falar disso. E espero que vocês estejam gostando também. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.